graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Shalom, shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia aqui na live de intercessão, aonde nós entramos num tempo, né, irmãos? Entramos numa nova estação, onde nós devemos procurar mais a face do Senhor, estar mais conectado com o Senhor, mas de todo o nosso coração. O homem não precisa ver, quem precisa ver é o Senhor. E é um tempo de descortinar o nosso coração diante do nosso Deus. Sabe quando nós pegamos uma cebola e tiramos as pétalas dela, descascamos a cebola? Nós devemos fazer assim com o nosso coração diante do Senhor. Ainda que nós somos falhos, nós vamos errar. Mas há um tempo que nós não precisamos carregar mais coisas. Há um tempo que nós precisamos liberar perdão. É um tempo que nós precisamos reconhecer a grandeza, a magnitude do Senhor. É um tempo onde nós precisamos verdadeiramente ver que nós só somos dependentes do Senhor. Não somos nada, irmãos. Não fazemos nada, não podemos nada. A única coisa que nos cabe é nos submeter a esse Deus tão grande. E conversando com o Senhor, veio esse versículo em Isaías 43:18, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Eu não sei que situação o irmão ou a irmã está passando. Eu não sei que deserto vocês estão. Eu sei do meu. Mas uma coisa o Senhor tem dito, Ele está fazendo coisas novas. Mas a gente precisa esquecer, nós precisamos esquecer coisas que passaram. Então libera o perdão, se agarra ao Senhor. Ele é o único que pode abrir porta, Ele é o único que pode curar. E como eu já disse aqui, Ele tem que ser o suficiente. O que nós temos colocado em primeiro lugar que não é o Senhor? E quando nós fazemos isso, irmãos, é perigoso, porque nós dizemos que estamos confiando na força do nosso braço, que o nosso Deus não tem poder. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança, é um tempo de libertação, e é todos os dias da nossa vida até que Ele venha, mas procurando crescer cada dia. Nós tivemos uma aula essa semana, onde o pastor estava falando sobre o que é ser luz. E a nossa luz precisa brilhar. O que nós temos feito para a nossa luz brilhar? Porque quando ela brilha, eu não preciso nem abrir minha boca, mas eu consigo impactar outra pessoa. Será que isso está ocorrendo na nossa vida, irmãos? Eu tenho me perguntado isso desde que eu vi essa aula e tenho me perguntado isso há dias e dias e dias. Será que a minha luz está brilhando a ponto de eu impactar outra pessoa? Fica essa reflexão para os irmãos. Ele faz coisas novas. Mas não adianta só eu querer da minha boca para fora. Eu preciso querer de todo o meu coração e deixar que Ele comande o novo que vai vir. Porque Ele sabe a medida perfeita que eu e você precisa. Ele sabe a medida perfeita do que nos dá. Ele sabe a medida perfeita daquilo que Ele vai colocar em nossas mãos. Porque o Senhor não coloca nenhum peso. Ele não coloca nada daquilo que nós precisamos, que não podemos suportar. E mais, aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós temos que saber administrar para dar fruto. Amém? É só uma reflexão, irmãos. Vamos aqui na intercessão.
Vamos passar para a parte da nossa batalha, da nossa guerra, porque temos que continuar de pé. Os tempos estão difíceis, nós precisamos orar muito, irmãos. E orar pela nossa vida. Muitas vezes nós oramos por todo mundo, mas não oramos por nós mesmos. Quando nós temos que orar por nós mesmos, para que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê direção. Nós precisamos, e até mesmo alegria. Às vezes nós carregamos tanta tristeza, mas pedimos para o Senhor trazer alegria para outras pessoas, e nós? Então é um tempo de verdadeiramente sermos transparentes e sinceros diante do Senhor. Amém? Então peço que os irmãos repitam comigo e repitam com fé, porque é a palavra, eu sempre digo isso. Nós estamos proferindo a palavra de Deus, nós estamos decretando a palavra de Deus, e isso não fica vazio, tenha certeza disso. Então fale com fé nesse momento. Te damos graças, Pai, porque estamos revestidos de Tua armadura e cobertos pelo sangue de Jesus. Declaramos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação. Vestimos-nos com a couraça da justiça, o cinto da verdade. Calçamos a sandália da preparação do evangelho da paz e tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, e com a espada do Espírito, que é a tua palavra, declaramos vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, sobre as vidas que nós temos orado todos os dias, temos apresentado todos os dias, Senhor, porque estamos habitando contigo no teu esconderijo altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Descansamos. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem confiamos. Tu nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu nos cobre com as tuas penas. Debaixo de tuas asas encontramos refúgio. A tua verdade é escudo e broquel para nós. Não temeremos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplamos e vemos a recompensa dos ímpios, porque nós fazemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Então determina isso agora, irmão. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nessa manhã eu quero apresentar diante do teu altar cada vida que está assistindo ou que vai assistir essa live e declarar e determinar que não vai chegar praga, não vai chegar peste, não vai chegar enfermidade, não vai chegar doença, não vai chegar escassez, não vai chegar a falta de perdão, a depressão, a tristeza, não vai chegar a separação, a divisão, não vai chegar a corrupção, não vai chegar inveja, não vai chegar mentira, não vai chegar desonestidade, não vai chegar morte, não vai chegar o assalto, o roubo, não vai chegar em nome de Jesus. Mas sobre todas essas vidas eu quero determinar que é um tempo novo, aonde esses corações se voltem totalmente para o Senhor, aonde o Senhor é primeiro e único e soberano nessas vidas. E eles verão o que é estar debaixo das tuas asas, o que é estar protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro e determino sobre essas vidas e tudo aquilo que eles têm colocado em tuas mãos, Senhor, que eles obtenham resposta em nome do Senhor Jesus. Somente com os nossos olhos contemplamos e vemos
a recompensa dos ímpios. Porque fazemos de ti, Senhor, a nossa habitação. Desculpe, errei, irmãos. Porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os seus caminhos. Eles nos sustêm em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos os pés, o filho do leão e a serpente. Te amamos tanto, Senhor. Nos livra e nos coloca no alto retiro, porque conheces o nosso nome. Quando te invocamos, o Senhor nos responde. Pai, em nome de Jesus, Deus poderoso, nessa manhã, nessa hora, Senhor, eu quero invocar a Tua presença sobre todas essas vidas, sobre cada lar, sobre cada família. Deus poderoso, Tu és um Deus que sabe, que sonda, que vê todas as coisas. E os Teus filhos, Senhor, eu coloco diante do Teu altar. Eu clamo pela vida de cada um. Eu clamo pelas suas famílias. Eu clamo pelas suas dificuldades, Senhor. Para que venha, Pai, o Teu poder restaurador, o Teu poder libertador, o Teu poder que abre portas, o Teu poder que cura enfermidades. E muito mais que isso, o Teu poder supridor, que supre nós em todas as coisas, tanto no material como no espiritual. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu nome, declarar que esses corações são atingidos de uma forma tão tremenda que se rendam completamente a Ti e todas as suas necessidades serão satisfeitas em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E nos honra, e com longura de dia nos farta, mostrando-nos a Tua salvação. Te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num tempo de muita busca, de transformação. Se você tem dificuldade de fazer isso, é só falar com o Pai. E como que eu faço isso, irmã Sandra? Fala, Pai, olha, eu tenho essa deficiência, eu sou desse jeito, me ajuda. É o que eu faço todo dia, eu não sou diferente de você não, irmãos. Mas uma coisa eu tenho no meu coração, o único que pode me trazer alívio é o Senhor. Então é para Ele que eu tenho que contar a minha dificuldade. Amém? Que os irmãos possam refletir em todas essas palavras e obter a resposta que veio do Senhor. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui, para continuar falando, exaltando o nome do Senhor. Eu tenho uma reflexão para você, E faz dias que o Senhor vem me incomodando nessa reflexão. E hoje é o dia de eu trazer. Esse é o dia. E eu acho engraçado, palavra errada, engraçado. Que a irmã, principalmente ontem, ela tinha muitas a fazer do lado dela e eu do meu lado, e nem quase ficamos juntos, não nos vimos, E de repente ela chegou agora, veio para cá, e eu também no meu pedaço. E é interessante que todo sábado ela traz algo que o Senhor realmente deu para me falar. Então creia, querido, que Deus está trabalhando especial, muito especial, tá? Deus está trabalhando de uma maneira muito, 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 muito especial com a nossa vida. Por quê? Deus está nos alinhando.
Deus está nos alinhando. E eu quero falar para você que Jesus, né? Ele é um colecionador de lágrimas. Né? Ele é um colecionador de lágrimas. Eu coleciono canecas, xícaras, né? E tem muitas lindas. Se quebrou algumas, foi muito triste, né? Caiu lá, despencou. Então, e tem de vários países, enfim, né? Mas Jesus colecionava lágrimas. Pode ser uma coisa dessa? Mas como? Mas ele diz isso. E é verdade. E é engraçado que quem fala isso é o rei Davi. E o rei Davi, ele é interessante porque o rei Davi, ele fala coisas que realmente não é o que ele imaginava. Não é, era coisas que ele viveu. E ele escreveu para nós hoje coisas que ele viveu. E obteve grande vitória. E hoje, se nós observarmos, né, é a palavra de Deus, para nós termos vitória. Ele não passou coisa diferente do que nós passamos hoje. Só era tempo diferente, né? E aqui na palavra de Deus tem Jeremias 33, 3, versículo 3. Somente o versículo 3. Né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, olha que lindo, coisas grandes e firmes que não sabe. E eu ainda não sei. Sabe por quê? Porque nessa mesma palavra de Deus em Isaías, né? Ele diz assim, que o pensamento dele é muito mais elevado do que o nosso pensamento. Os caminhos dele é muito mais elevado do que os nossos. Então, quando eu chego com algo para Deus, ele fala, é isso. Mas o que eu tenho para você é muito além. Muito além. Né? Eu sei os pensamentos que eu tenho de você. Pensamento de paz, de vitória, né? Então a palavra de Deus, ela vem afirmando isso. E nós precisamos realmente crer nisso. Certo? Né? E aqui na palavra eu quero falar para você, né? Que o Salmo 53, versículo 8, mas nós vamos ler, mas vamos só falar aqui algumas coisinhas para você. Ele está dizendo que ele enxuga toda lágrima. Toda lágrima. Às vezes você vai pegar, né? Normalmente a gente, né? Mas ele está dizendo que ele enxuga toda a nossa lágrima. Mas eu lendo ontem, falei, interessante. Mas toda lágrima que eu choro nele. Né? Choro nele, eu preciso chorar nele. Nele. Né? Ele vai secar toda a lágrima. Que engraçado, né? Que interessante. E Davi fala assim, né? Deus guarda as nossas lágrimas. Ele recolhe e guarda a nossa lágrima. Muito interessante. Sabe onde? No odre. O que é isso? Era uma bolsa de couro especial para guardar.
interessante. E essa bolsa de ó estava com ele. Ele punha ali, onde todos pegavam. E para ele não, né? Ele não esquece. Ele é Deus, né? Mas ele pegava um livro e ele anotava. Hoje a Sandra chorou sobre isso. E diz que ele colhe toda e no seu livro ele escreve cada um. Aí ele olha, hoje eu quero dar vitória sobre essa lágrima. Amanhã eu vou dar vitória sobre essa lágrima. Foi interessante isso, né? E que nós podemos aprender, né? Com o rei Davi. O rei Davi escreveu isso. Lá em Apocalipse ele diz assim, ele enxugará toda. Ele está dizendo que toda lágrima. 21:4. Né? Então ele está dizendo aqui, é que ele vai chegar. Lá em Isaías ainda, 38, versículo 5, ele diz assim, eu vi, né? Ouvi e vi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou te dar mais 15 anos. Ele prolongou o dia de vida do rei Ezequias. Sabe que eu também tenho dias prolongados pelo Senhor? Aqui o rei Ezequias foi 15 anos. Eu nem sei. Já faz tanto. Já faz acho que mais de 30. Quando eu estou pensando, agora é hoje, acho que agora eu vou. Daqui a pouco eu estou em pé de novo. E ele está sempre acrescentando. E as lágrimas continuam sendo secadas. E eu quero falar isso para você. Mas eu quero falar de uma pessoa especial, José. José, na sua adolescência, era tido como... Eu vou falar um nome que eu não gosto, porque a tradução dele, a verdade dele é ruim. Ele era um moleque. Ele era considerado um moleque. Ninguém dava muito ouvido. Lá vem vir aquele moleque. Vem vir aquele moleque. Sonhador. E ele queria contar o sonho que ele teve. Mas ele como moleque. E desde a sua adolescência, ele começou a ser perseguido. Eu imagino que lá sozinho ele chorava. Assim, puxa, eles não me entendem. Eu não estou brincando. Eu não sou um moleque. Eu sou filho de Deus. Né? Mas é interessante que quando nós choramos no Senhor, por toda vergonha, por toda humilhação, e a palavra de Deus diz que Ele nos dá dupla honra. E chega o dia da honra. E José foi vendido pelos irmãos, depois foi a mulher lá do que contratou ele, mentiu que ele era um safado, foi jogado na cadeia de novo, foi vendido como escravo, depois lá foi calabouço, para cadeia, lugar terrível. E aí o que acontece? E José estava ali chorando com o Senhor. E é interessante que ele passou por várias coisas ali, né? E aí, no fim, ali, né? Ele começa a falar de nascimento de 2 filhos de José. Já no capítulo 41 de Gênesis. Lê lá.
E ele está falando, nasceu 2 filhos. E disse assim, Deus me fez esquecer. Deus me faz prosperar. Amém. A Aleluia. irmã falou do perdão. Querido, aqui dentro está borbulhando. A resposta que a gente recebe logo pela manhã de Deus é gloriosa. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Do cuidado desse Deus tem conosco. Né? Ele diz que esquecendo das coisas que para trás fica. É papo. Esquecendo das coisas que para trás fica e avança. E ele diz para o prêmio. E o prêmio é de ouro. O prêmio é valoroso. Né? Está lá em Filipenses 3:13. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Fortaleça nele. Olha, irmão, está sendo difícil. Em outro tempo, imagina, eu ia ficar de férias. Mas hoje não. Eu preciso dizer para você. Está difícil. Não posso comer, sabe? Onde meu amor eterno, meu marido, pai, avô, fez mais um aninho. Meus filhos reunidos, netos, né? E ali esfixa, que ele gosta, e todo mundo, quero de carne, quero de queijo, vai. E aí os netos derrubam pra cá e aquela bagunça gostosa. E eu ali, mãe, você não vai comer? Mãe, você não. Né? Mas hoje eu vim te falar para você que ele seca todas as lágrimas. Amém. E que ele faz esquecer. Né? E ele está dizendo assim, né? Ele esquece. E ele te faz prosperar. Ele vai secar a sua lágrima. Jesus é o plano perfeito. Né? Tem uma história de um homem que tinha uma terra onde tinha ouro. Né? E ele estava procurando de um veio que falou que ali tinha. Aí chegou uma hora, ele cansou, falou, não para não. Não para não. Eu vou desistir disso daqui. Eu vou procurar outro. Continua mais um pouquinho, por favor. Eu não sei. Para mim também. Aqui estou aguardando. Estou aguardando mais um pouquinho, viu, sabe? Aguarda mais um pouquinho. E ele... Mas eu vou desistir. Eu vou ser jornalista. Eu não sei se é jornaleiro. Não é jornalista, acho que é jornaleiro, né? Que jornalista é o que... Não, jornaleiro. E um dia ele imprimiu o jornal. E quando ele imprimiu o jornal... Tal lugar, uma pessoa, né, comprou lá a terra e se dizendo que tem um veio muito grande e sabe da última. E ele falou, opa, esse era a minha terra. Não diz isso. E aí o que ele fez, querido? Diz que ele cavou mais meio metro. Agora eu choro. Agora eu choro. Mais meio metro, o comprador que comprou dele cavou meio metro. E achou um dos maiores veios de pedra preciosa, de ouro.
Eu começo a imaginar como ele ficou. Meio metro. Cala mais um pouquinho. Continua mais um pouquinho. Se esforça mais um pouquinho. Continua chorando na presença do Senhor mais um pouquinho. Que você não vai chorar sozinho. Sabe de uma coisa? Todo dia nós oramos. Todo dia de manhã nós estamos no aquele quarto que chama quarto de guerra orando. E ontem nós estávamos orando de agradecimento. Eu nem sabia que o Senhor ia ter essa palavra. Choramos. Mas de agradecimento pelo que o Senhor... Sabe por quê? Porque quando você se dispõe realmente, Ele quer te alinhar, Ele quer te preparar, Ele quer te fazer crescer. Sabe, o pedreiro vem, faz uma massa, e ele começa a consertar, e Deus está nos consertando. Ele está moldando, Ele está lixando, Ele está nos preparando, porque é os últimos dias. Para nós entrar na nova terra, não vamos chorar mais, não vamos olhar para trás, não vamos ver nada, porque o rumo é novo. Aleluia. Mas Ele quer a vitória ainda agora. Ele quer secar agora. Ele tem planos novos. Esperança. Ele diz assim, que não existe Deus assim como tu és, que cuida, protege dos seus filhos, sentir o Espírito que só é precioso por muito mais, tudo mais, certamente Ele fará. Ele faz. Né? Ele te dá esperança, Ele te dá plano novo. E Raquel, lá em Mateus 2,18, diz assim que Raquel, veio uma voz em Ramá, o choro, a grande lamentação de Raquel, que chora por teus filhos. E ela não queria ser consolada. Ela não queria. E tem às vezes, né, que tem gente que não quer ser consolado, né? Eu ouvi uma palavra ontem de uma pessoa, porque ela sempre fala de Jesus, ela vem sempre falar de Jesus, mas ela perdeu um filho, eu vou falar para ela de quê? Eu vou falar de Jesus, que Ele cuida, que Ele dá vitória, né? Jesus chorou pelos homens, Jesus sofreu pelos homens, Jesus seca a nossa lágrima e muda a nossa vida. Aleluia. Ele muda a nossa vida. Ele chora por nós. Olha o que o rei Davi escreveu aqui, para me encerrar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque, acho que é melhor você ler, porque aí vem a, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto neste Deus. Ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras.
Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graça, pois da minha morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha, e é real. O rei Davi viveu isso. Ele terminou com honra. E contastes os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas, no seu odre estão todas elas escritas no seu livro. Que Deus nos abençoe.